Olá, minhas amigas, meus amigos, mais um programa Voando Alto com o JB, aqui na Nova TV Alto Tietê. Um programa hoje riquíssimo de informação. Hoje, o nosso podcast, a gente vai tratar de um assunto bem relevante, bem importante aí no mercado de trabalho e que interessa muita gente. Como funciona o recrutamento e seleção por dentro? E para isso, trouxemos uma pessoa muito competente, que está no mercado há anos trabalhando com RH e seleção de pessoas. É a Zita Alves, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. A Zita trabalha há anos aí ajudando empresas a encontrar os talentos certos e também ajudando candidatos a se posicionarem melhor no mercado de trabalho. Zita, seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? Obrigada. E agora a gente vai entrar diretamente na jornada da especialista. Vamos lá, vamos começar com pergunta, né? Ô Zita, a gente quer saber de você em meio à sua função de anos, né? Uma experiência que a gente conhece muito bem. Eu, por ser CLT ainda, tenho um conhecimento bacana, o Jardel por ser ex-CLT. A gente já vai direto nessa pergunta, que é como você começou na área de RH e recrutamento importantíssimo para quem saiba do seu início. Faz um tempo já, entrei há 8 anos atrás. Né, eu entrei, na verdade, numa empresa a qual fui funcionária durante 5 anos como assistente de diretoria. E aí, nessa função, eu acabei aderindo aí ao setor de RH. E aí, nesse setor de RH, acabei aprendendo a fazer cálculo de folha. Na verdade, isso eu já fazia há muito tempo antes. Eu já sabia fazer todo o básico do RH generalista. E aí, lá, eu acabei adquirindo muita confiança dos diretores e aí, por consequência, acabei aderindo todo o RH. Então, eu implantei o RH dentro da empresa que não tinha. Eu fiz toda a implantação do RH, tanto de recrutamento e seleção por parte comportamental, parte de folha de ponto, parte de análise DISC, parte de atestado, segurança e medicina do trabalho. Então, eu aderi toda a parte de RH e aí começou a minha trajetória como RH. Foi uma trajetória muito bonita, uma história construída com muito sacrifício, mas assim, já era formada em gestão financeira na época, que já dá ali uma base de gestão de pessoas, e eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Depois eu me pós-graduei em MBA em gestão estratégica de pessoas, e hoje eu curso psicologia no 4º ano. Então, dentre esse tempo, acabei fazendo vários cursos de análise comportamental, curso de PNL, curso de leitura corporal, curso voltado para recrutamento e seleção e departamento pessoal, e aí aderi toda a parte de recrutamento e seleção. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho aí de 7 a 8 anos de experiência nesse ramo. Legal. Você é um profissional pós-graduada. Pós-graduada. Que nasceu ali praticamente um método raiz, né? O RH bateu de frente com você ali, meio que consequência, e foi algo que veio para sua vida. Exato. E está sendo um embate bacana para você, tenho certeza disso, Exato. Né? Você aprendeu a linguística das pessoas com excelência. Isso, e aí eu saí da empresa um pouquinho antes, há 3 anos atrás eu saí da empresa qual eu era CLT, e entendi que eu tinha competência para ter a minha própria empresa. E aí foi quando eu abri a Recruiter, que é a minha empresa hoje, a Recruiter RH, e fui com a cara e com a coragem. Abri a empresa, tive parceiros que me apoiaram, né? E aí confiaram no meu trabalho de recrutamento e seleção e a gente veio trazendo essa experiência do CLT para a vida de PJ. Muito bem. Para a vida de empresária. Parabéns. E estamos aí hoje. A gente tem mais de 200 contratados já no nosso casting aí de contratação, todos eles por análise comportamental usando o método DISC. Contratações muito assertivas, né? Muitos feedbacks bons dos nossos clientes. E assim, procurando crescer, implementar cada vez mais coisas dentro da Recruiter, e a Recruiter está indo de vento em popa, graças a Deus. Muito bem, Zita. Nós vivemos num mundo onde a inversão de valor é muito grande, né? Hoje os jovens, por exemplo, a gente vê que a educação hoje ela é um pouco diferente de anos atrás, porque agora mesmo saiu um decreto aí, sendo obrigado o curso de Direito tem que ser 100% online. Online não, presencial. E uma vez que as pessoas deixam de ir para a faculdade, que fica tudo online, o mundo fica muito abstrato, não é? E eu continuo acreditando nas pessoas. Sim. E eis o motivo também, Zita, né, do convite, de você vir abrilhantar o nosso programa. E dito isso, Zita, o que te despertou em trabalhar com as pessoas e
orientar as pessoas nas suas carreiras? Então, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. E aí eu percebia que nessa minha trajetória de CLT como RH, as pessoas se sentiam muito confiantes em conversar comigo. Então, eu sou prova disso. Às vezes vinham até conversar sobre assuntos pessoais mesmo comigo, assim, no momento que não estava bem. E aí a gente sabe que quando a gente não está bem pessoalmente, isso inflige diretamente na nossa vida profissional. Então, muitas das vezes que eu conversei com esses colaboradores, eu percebi que eles precisavam, às vezes, só de uma palavra de conforto. Às vezes não era nem um aumento de salário, às vezes era só eu tô aqui, tô te escutando, tô te vendo. Sim. E isso me brilhou os olhos, saber que podia ajudar pessoas, saber que talvez uma palavra de conforto, uma motivação diária, talvez um bom dia que você dava para o funcionário, ele já sentia visto ali dentro da empresa. Então, foi uma coisa muito grandiosa para mim e isso brilhou muito meus olhos. Eita, que... Bastante. Bacana. É onde a psicologia acabou entrando aí para que você tivesse um entendimento total da situação. Legal. A psicologia entrou muito forte. Então. É verdade, assim, né? A Dallas hoje, aqui a nossa certificadora digital, né? Eu também sou cliente. Meu cliente. Sou cliente aqui da Zita e... É bem verdade isso que ela acabou de dizer. Quando ela está conduzindo o processo de seleção, que ela faz a entrevista, me deixa mais à vontade, deixa a pessoa mais à vontade. As pessoas que trabalham com ela, todas competentes, claro, né? Mas quando está com ela, você fica mais à vontade, cara. É bem gratificante isso. Você já contratou bastante pessoas lá pra mim? Já contratei. Pra você, eu acho que eu contratei umas 5, 6 pessoas já. Foi, né? Eu tenho... o cliente, qual era meu empregador, eu contratei mais de 40 pessoas já pra ele. Tenho outras empresas do qual eu já contratei bastante. Tenho empresas de telecom. E aí a gente vai pra todos os ramos, né? Eu tenho telecom, tenho clínica de estética, tenho certificadora, tenho empresas de vendas de materiais elétricos, tenho, inclusive, agora uma empresa que entrou agora, recente, que é uma clínica de estética em Caieiras. A gente inaugurou a unidade. Olha. Então, todos os funcionários que estão lá, praticamente quase todos fomos nós que contratamos. E a gente contrata qualquer nível, né? Desde o ajudante até o nível maior que entra dentro da empresa. Eu acho que eu tenho percebido que o mercado ele está muito assim trancado por falta de mão de obra, seja ela especializada ou não. Sim. Eu acho que você sofre bastante com isso, né? Sofremos, não vou falar que não. Estamos assim numa etapa muito complicada porque tem até uma questão de o que é importante hoje, se é o comportamento, se é a técnica, né? Hoje a gente preza mais por comportamento. Porque a técnica a gente ensina, o comportamento Sim. A gente não ensina. Então, a gente preza dentro da entrevista a sempre olhar o comportamento da pessoa. Eu sempre falo com a minha recrutadora, eu falo, olha, primeira coisa que você vai olhar, a postura do candidato. Por mais que seja uma entrevista online, a primária, que é a de filtro é online... a gente preza essa postura, tem que estar com uma postura, né, de fato para uma entrevista, com vestes de uma entrevista, no local adequado, com palavreado adequado, né, com uma aparência adequada também, porque essa questão da entrevista online deixa as pessoas muito acomodadas. Então, pasme, se a gente já entrevistou gente de pijama, na rede, deitado. Sim. De qualquer forma, mas assim... incrível, acontece. Né? Então fica até a dica agora, né? Pra quem tá assistindo, né, Zita? Pode olhar para aquela câmera, por favor. Fique à vontade para dar essa dica para o pessoal que está assistindo, a importância de se comportar bem na entrevista, Exato. Mesmo que online. Exato. Tem uma importância que a gente preza muito nisso, que é o comportamento da entrevista, né? Então, a gente preza muito pela postura, pelo palavreado que usa durante a entrevista, porque a gente entrevista muita gente que fala muita gíria, chama a gente de cara, de mano. Nossa. Isso é natural, né? Cotidiano. Natural. E aí, a gente tem também a questão de vestimenta, né? É claro que a gente não tá pedindo para você colocar um terno, mas colocar uma roupa adequada, quando mulher, assim, uma maquiagem mais leve, porque, querendo ou não, fica mais apresentável, né? Uma penteada no cabelo é bom. Mas a gente já teve aí já tivemos algumas experiências com entrevistas que foram bem desagradáveis. E a apresentação, acho que ela tem que ser bem convincente, né? É o teu cartão de visita, né? Então, é o cartão de visita, é o sorriso, né? A entrevista nada mais é do que vender o seu próprio Exatamente, peixe. Você tem que se vender. Se você não consegue se vender ali para quem tá te entrevistando,
é muito difícil você conseguir se vender para uma empresa depois. Sim. Porque, querendo ou não, nós somos a porta de entrada daquela pessoa. Com né? certeza. Vai passar pela gente, a gente vai filtrar essa pessoa para falar pro meu cliente, olha, isso aqui tá ótimo, é essa pessoa. Quantas pessoas já mandei para você que eu falei assim, é perfeita para você, leva. Exatamente. Então, e é um ponto a mais, né? É um ponto a mais que conta. É um ponto a mais. Continuamos as perguntas aqui, né? E a gente vai te perguntar como funciona um processo de seleção em grandes standards. Então, o processo de seleção depende muito das empresas que fazem. Cada empresa tem o seu nicho de trabalho. Então, tem grandes empresas que fazem vários processos durante, né, o processo de contratação. Tem empresas que fazem um processo menor. O meu processo, ele é feito em 2, 3 etapas no máximo, né? Então, a gente faz uma entrevista de filtro. Se eu já não aprovei na entrevista de filtro, nem vai para o cliente. A primeira visão é minha. Sim. Né? Então, por isso que é importante que quem entreviste também já tenha esse olhar mais analítico, né? Mais preciso para quem está entrevistando. Então, daí a gente faz a aplicação de teste DISC, manda pro gerente, pro gestor que solicitou a vaga, faz uma outra entrevista junto, porque aí a gente vê se aquela pessoa está falando a mesma coisa que falou pro agente, junto com o gestor, se não está inventando nada, se não está com uma postura diferente. E aí o gestor, querendo, vai presencialmente, faz uma terceira etapa. Para startups, geralmente são processos maiores, né? A gente tem processos de testes psicológicos, entra aí processos de várias entrevistas. Então, entrevista primária com o entrevistador, depois com o gestor, aí passa para o coordenador, depois para o supervisor, aí chega no dono da empresa. Então, depende muito da empresa, depende de como o processo é feito. Sim. Se é um processo mais preciso e objetivo, ele termina mais rápido. Sim. Agora, se é um processo que demanda mais conhecimento, mais análise, se é uma função muito precisa, que demanda análise psicológica, teste psicológico, aí a gente trata de uma forma mais estendida. Depende muito da política da empresa. Depende do fit cultural da empresa, depende muito da política de contratação daquela empresa também. Perfeito, muito obrigado, né? E agora até para quem está em casa nos assistindo, se perguntando como eu faço um currículo. Zita, para vocês de RH, qual a dica que você pode dar para o pessoal que está procurando emprego e o que vocês observam no currículo de imediato? Olha, eu gosto de currículo simples. Tá, eu não gosto de muita firula. E direto, simples direto. Bem resumido, né? Então, o que é importante dentro de um currículo que a gente sempre procura? Localidade onde mora, de preferência o bairro, porque dependendo, aqui São Paulo é muito grande, dependendo de um bairro para o outro, você tem um deslocamento de 2 horas. Não é compensável contratar alguém com deslocamento de 2 horas. Então, a gente procura, né, diminuir esse espaço de tempo aí de deslocamento. Primeiro ponto, a distância. Isso conta. Legal. Idade, né? Porque... Eu acho que eu vou mudar lá para Pinheiros, lá, isso. né? Porque ele não tá em Bibi. Idade também é muito importante, porque depende da função. A gente determina uma idade diferente, não por capacidade, mas também pelo fit cultural da empresa. Né? Tem empresa que tem funcionários mais jovens, tem empresa que tem funcionários mais sêniores. Então, a gente precisa dessa informação. O que eu olho muito? Última função, período que ficou naquela função, último salário e o que fez, né? O que a pessoa fez lá? Descreve em poucas palavras, não precisa colocar um textão. Descreve em poucas palavras, fiz isso, isso e isso. Se tiver resultados positivos naquela empresa, é legal colocar também. Até porque facilita a vida do recrutador, facilita bastante. Aí, o que é importante, que eu olho muito, eu prezo muito a educação, prezo muito estudo. Então, se aquela pessoa estudou, fez curso de especialização, se aquela pessoa tenta se aprimorar, isso me chama muita atenção. Então, quando eu vejo um currículo que tem muito curso, já brilha meu olho de início. Então, a pessoa ali, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz cursos de extensão, fiz um monte de coisa. Por quê? A gente vê que aquela pessoa é uma pessoa que quer crescimento. Então, sim, o currículo, ele é também um cartão de visita do candidato. Sim. Se você olha um currículo e a pessoa já tem uma certa idade avançada, mas ali parou no ensino médio, não fez mais nada, não procurou fazer... Claro que a gente vai levar as devidas proporções, né? Entender qual é a cultura da pessoa, em que contexto ela está inserida. Mas é importante a gente entender esse histórico da pessoa, porque a gente sabe que se a pessoa for uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de se aprimorar, ela vai crescer lá dentro. Sim. Então, é uma carreira que já estende ali pra gente. Entendi. A gente procura continuidade daquele... A mão de obra com qualificação, ela é mais difícil de você encontrar hoje? Ou
indiferente de formação? Tem mais dificuldade, assim? É assim, a gente tem mão de obra muito qualificada no mercado. Com pós-graduação? Tudo? Tem, muita. A gente encontra muitos currículos bons. Só que quem é muito bom está empregado. Ou quem é muito bom está empregado ou ele abriu a própria empresa. Exatamente, Verdade. com certeza. Quem é muito bom no mercado, ou ele acabou de sair e você tem que pescar ele muito rápido, ou você tem que fazer um hunter, ou você tem que... Assim, de alguma forma, quem é muito bom não fica parado. Não fica Muito de maneira difícil esse nenhuma. profissional estar parado no mercado. Em cima desse seu feedback que você acabou dando aí pra gente, eu vou sair um pouco fora do contexto aqui, porque é uma curiosidade até mesmo minha, e eu espero que de muitos que vai assistir esse programa, né? E assim, hoje em dia a gente vê que, por exemplo, tem muitas empresas que estão dando oportunidade para as pessoas jovens. E aí eu te pergunto em cima disso, o porquê que a pessoa um pouco mais velha, que tem um pouco mais de experiência, ela não merece uma oportunidade em cima do teu RH? Então, é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes. Hoje, a gente está tendo muita dificuldade em contratação de pessoas jovens. Sim. Quanto mais jovem, mais difícil a contratação e a retenção desse colaborador dentro da empresa. Então, quando eu vou contratar, eu até falo para os meus clientes assim, vamos procurar alguém mais sênior? Sim. Vamos procurar sim. as pessoas com mais idade, porque essa pessoa que tem mais idade, ela vem de outra cultura. Sim. Ela vem daquela cultura que a gente precisa trabalhar, a gente precisa crescer, a gente precisa dar o melhor. Não que os jovens não são assim, tá? Não estou falando isso. Mas hoje está muito mais difícil de você contratar um jovem de 19 do que uma pessoa com 30, por exemplo. Isso é bacana para o empregador que está assistindo a gente agora. Isso é importantíssimo demais, vocês não têm noção. Porque hoje em dia está difícil o empregador segurar o sênior. Por quê? Hoje em dia o empregador de uma empresa ele quer economizar. E disso é fato, né? Então, para economizar, ele tende a contratar as pessoas mais jovens. Só que eles não têm noção nem entendimento. Quem sou eu, com certeza, um empresário, um jovem empresário também, no Jardel, né? Para poder estar falando de um assunto que praticamente aí diversos empresários eu acho que querem economizar para contratar. Então, assim, sendo assim, empregador, contrate o sênior. Você vai ganhar muito, mas muito com isso. Vai ter mais retorno, né? Exatamente, com certeza. Porque de uma forma, é matemática. Você vai economizar com um funcionário mais novo que de repente pode até render um pouquinho a mais, né? Você vai economizar, só que você vai ter um prejuízo futuro, porque o sênior ele vai te dar um retorno muito maior pela confiabilidade que ele tem no ramo, experiência e tudo mais. Não sei se eu estou certo em falar, mas... Tá, eu não vou generalizar, porque a gente tem muitos jovens bons no mercado. Sim. Muitos. Eu contratei muitos jovens assim que eu falo, nossa, uau, tem uma carreira brilhante pela frente. Né? Não generalizando tudo, mas... Hoje, quando a gente contrata um sênior, ele é mais caro porque ele já tem um passado de empresas, né? Ele já vem com salários, ele já vem com histórico, com uma bagagem, completa, né? tanto intelectual quanto monetária. Então, esse cara ele não vai querer ser contratado mais por um salário mínimo. Né? Um salário mínimo já não faz sentido para ele. Um jovem que está começando agora, que está lá nos seus 18, 19 anos, talvez um salário mínimo já faz mais sentido, porque é uma pessoa que talvez ainda está estudando, ou está visando o estudo, né? Que não tem responsabilidades de casa, por exemplo, que provavelmente ainda mora com os pais, ou que mora sozinho, mas não tem tanta responsabilidade, tanta carga financeira. Né? Então, para eles, às vezes, um salário menor até é viável. O problema é que, assim, o mercado está aquecido. Então, hoje, os jovens vão por quem dá mais. Sim. Então, por N vezes, eu fiz o processo seletivo com o candidato aqui, eu aprovei ele aqui, eu mandei ele pro meu cliente e ele não vai. Porque nesse meio tempo, outra empresa mandou uma proposta maior. Então, a gente perde ele aqui nesse meio tempo. E, às vezes, esse meio tempo é de 1 dia, 2 dias. Porque ele recebeu uma proposta de R$200 a mais. Olha só. Ou um benefício a mais. Sim. Entendeu? Então, isso conta muito hoje em dia. O que eu prezo muito com os meus clientes é deem benefícios para os seus colaboradores. O colaborador, ele visa benefício. Sim. Ele quer ser visto na empresa, ele quer ser beneficiado de uma forma geral, tanto com salário como com reconhecimento, como com benefícios de VR, VT, tem as academias, tratamento psicológico hoje conta muito para todo mundo, então muitas empresas disponibilizam isso hoje para os colaboradores. Então, os funcionários, eles vão para isso hoje em dia. PLR.
A PLR nem se Todo fala, mundo né? adora. PLR brilha. Então, exatamente, tem que ter. Brilha o olho. Né? Tá bacana, obrigado. Eu acho que uma dica bem legal que eu gosto de dar para os jovens é que, assim, quer entrar trabalhar na sua área que você está estudando, se você faz direito nem tanto, mas você está fazendo curso de engenharia, você quer trabalhar dentro da área, é antes de se formar. Eu não sei, né, qual é a tua opinião, depois você pode falar, por favor. Então, eles têm que estagiar, e muitos não fazem isso, até, não sei o motivo, talvez financeiro, mas a grande maioria não faz um estágio ou trabalha na área antes de se formar. E para entrar na área depois que se forma, é muito difícil. Complexo. É isso, né, Zita? É assim, tem faculdades, graduações que você tem um estágio obrigatório. Por exemplo, psicologia, eu faço estágio obrigatório. Todos são, na verdade, né? Só que assim, tem muitas pessoas que vislumbram, porque está fazendo um curso muito maior, um curso de nome, já querem entrar no mercado ganhando muito dinheiro. E não Eles é por aí, esquecem né? que tem uma etapa de processo a ser crescimento, tem um cumprido, processo, tem todo um processo para ser cumprido. Verdade. Então, quando a gente fala de estou adentrando a uma nova profissão, estou começando agora no mercado, preciso me aprimorar, o que a gente faz? Tá na graduação? Procura um estágio. O estágio paga pouco, não tem jeito. Né? Estágio ele paga pouco, ele te dá e eis o ajuda de motivo custo. que muitos não fazem, né? Também, porque muita gente que faz faculdade hoje, graças a Deus, muitas pessoas com mais idade já estão fazendo faculdade, Sim. né? A gente tirou essa coisa de quem faz faculdade é só gente nova. Hoje tem muita gente com mais idade fazendo faculdade. E essa pessoa de mais idade, por exemplo, que está fazendo faculdade, ela não consegue se manter com um salário de estágio, né? Fora que tem todo uma questão de horário, uma questão de demanda. Então, é assim, o certo é ir se aprimorando e entender que tem um processo de crescimento. Sim. Né? A gente sabe que tem gente querendo pular processo. Não é o certo. Então, começa lá como estagiário, depois vai para auxiliar, talvez entre numa função auxiliar aquela que você quer para ir aprendendo, né? Tentar adentrar ali junto com a pessoa a qual você quer chegar ali no cargo. É importante ser curioso, né? Sim, dentro da muito empresa. importante. É muito importante ser curioso dentro da Você empresa. tocou num ponto, eu acho que interessantíssimo, porque hoje em dia a gente sabe que não é muitas pessoas que têm a condição financeira de entrar em um curso superior. Lógico que tem a parte aí gratuita, entendeu? Sim. E quem é esforçado, com certeza, vai em busca e consegue. Só que muitas pessoas não são leigas do assunto. Só que esse ponto é interessante de você ser curioso, que o curioso, na verdade, ele ganha o maior cargo. E tenha certeza disso, né? No seu caso, você entrou na empresa por uma função e você acabou se tornando outra pessoa e você acabou tendo conhecimento em outra questão. Sim. Só que você já era uma pessoa que já estava procurando ali entender toda a situação, buscou estudar, buscou esclarecer em tudo. Então, foi bacana da parte. Foi né? legal que eu fui vista, na verdade. Sim, me exatamente. descobriram, não fui eu que me descobri, me Olha. descobriram. Sim, com certeza. Eu era formada em gestão financeira, então eu era totalmente da área de exatas. Eu vislumbrava exatas, eu queria ser controladora, eu queria ir para a área de matemática, que eu gostava de pagar conta, eu gostava do financeiro. Vou te enviar uns boletinhos, né? Os outros. Com o dinheiro das pessoas. E aí, o meu diretor olhou pra mim e falou: você manda muito bem com gente, vai pro RH. Por que você não pensa em fazer assim e ir pro RH de verdade? Eu vou dar o RH na sua mão, você se vira. E aí foi. E me virei. Né? Foi fácil? Não foi, não tá sendo ainda, porque eu ainda tô indo pro 8º semestre da faculdade agora de psicologia. Não é fácil, é uma luta diária, é cansativo, é exaustivo. Tem que pagar o preço, né, Zita? Tem que pagar preço, mensalidade é cara. A ida e vinda da faculdade, a gente às vezes sai 7h30 da manhã de casa, volta meia-noite. Sim. Fora estágio, fora relatório, fora um monte de coisa. Sim. Então, assim, é cansativo. Mas quem vislumbra alguma coisa tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço e não tem o que fazer. E hoje em dia as pessoas, assim, voltando ao ponto da faculdade, né? De estudar. Eu friso muito nessa questão, porque hoje em dia tem muitas pessoas que acho que pensam assim: não preciso estudar para poder ser alguém top, para ser alguém rico, para ser alguém bem sucedido,
Só que conhecimento a gente bate na tecla que é algo que ninguém tira da gente, é algo que é enaltecedor para qualquer pessoa. Exato. Só que as pessoas ainda tendem a colocar, sabe, essa situação, que eu não preciso estudar para poder ficar bem. Tem muitas pessoas hoje em dia que nunca fez faculdade, nunca procurou algum entendimento sobre o assunto, porém está em uma vida bacana, social, lá em cima, sabe? Sempre erguendo padrões e tudo mais. Só que, o mundo de hoje em dia tem é pessoas dessa que forma. dão sorte. Sim. Tem pessoas que se baseiam em internet, Que legal. né? Sim, Então, exatamente. hoje a internet ela é uma via de mão dupla. Exatamente. Você pode tirar o bom e o ruim dela, né? Eu tenho um filho de 14 anos e eu falo muito pro meu filho. Eu falo, filho, cuidado com o que você vê. Não adere tudo que você vê como verdade total, porque quando você olha para os influencers que tem hoje na internet, você fala, uau, que vida maravilhosa. E aí, quando você olha os bastidores dessa vida, não é nada disso. Sim. E aí, eu falo pra ele, olha, quer um caminho de sucesso? Estuda. A única coisa que você vai levar pro túmulo com você é o teu conhecimento. E o sucesso, às vezes, faz muita parte da pergunta que eu vou te fazer aqui. Ansiedade, depressão, sozinho no seu canto, com muito dinheiro, mas sozinho, com a falta de alguma parte intelecto por dentro. E aí eu te pergunto, como lidar com a ansiedade na pré-entrevista? Então, Jardel já entendeu como é que eu faço entrevista. A minha entrevista é isso aqui, é um bate-papo. Sim, bem natural. Muito natural. Geralmente eu quebro um gelo brincando um pouco com o candidato. Eu primeiro entendo qual é o perfil dele. Tem candidato que ele já chega sorridente, que ele já chega te dando abertura para brincadeira, que ele já chega falando do tempo, falando de outras coisas. Tem candidato que ele chega mudo e sai calado, né? Que ele responde aquilo que você fala, que você pergunta. Então, se você prestar bem atenção, a ansiedade ela tá ali presente em todos eles, inclusive no entrevistador. Sim, tá? A gente também fica nervoso. Porque nós estamos lidando com pessoas que a gente também não conhece, com a responsabilidade de contratar uma pessoa para o meu cliente, né? E fazer com que aquela pessoa dê conta de toda a demanda que o seu cliente vai passar para ela. Então, você tem ali todo um histórico da vaga, do salário, entender se aquilo está dentro da perspectiva do colaborador, se está dentro da perspectiva do seu cliente e da sua própria perspectiva, porque a gente também cria perspectiva para aquele candidato. A ansiedade está presente em todos os âmbitos, não tem como. Agora sim, o que eu indico para pré-entrevista? Entender que é uma conversa, né? Que ali não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma conversa com outra pessoa que está ali do teu lado. É o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Sim. Né? Bebe água antes, dá uma respirada, né? Entende que o que é importante... Você tem todas as habilidades que aquela vaga está pedindo? Se você tiver, vai fundo. Fala se você não faz, tiver, né? aí você fala assim, não tenho, mas aprendo. E aí você segue. A verdade é a libertação, né, Zita? Então, a verdade. se você já a chegou verdade na vos entrevista... libertará. Exatamente. Quando você chega... Acho que em tudo na vida é isso. Você anda com a verdade, tudo fica mais fácil. Exato. Né? E eu falo muito para o pessoal que me assiste. Não nasceu num berço de ouro... Estuda. Conhecimento ninguém pode te roubar tudo, mas conhecimento ninguém te rouba. Não é? E, Zita, me fala uma coisa agora, por gentileza. Existe algum erro comum que de cara já elimina o candidato? Postura, vestimenta e linguajar. Isso, se eu pegar no início, eu já falo nem segue. A minha entrevista, eu encurto a entrevista. E no currículo, na montagem do currículo? Olha, a montagem de currículo é muito difícil reprovar porque é um pedaço de papel. Ele não me diz muita coisa. Ele me diz o que a pessoa quer mostrar ali, mas eu não sigo. Eu uso o currículo para me referenciar daquela pessoa, mas eu não faço daquela pessoa o currículo dela. Né? Às vezes... Tem muitas coisas faltando no currículo. Quando você conversa com a pessoa, você vê um mundo totalmente diferente. Por isso do RH humanizado, por isso do recrutamento e seleção por comportamento. Porque isso é importante, é você entender que do outro lado existe um ser humano. Sim. Não é um currículo, um pedaço de papel. Né? Então, eu ligo para currículo, mais ou menos. Né? A gente vê muito assim, escrita no currículo. Que muitas das vezes quem faz é o ChatGPT ou alguém de RH que montou. Nem sempre foi a pessoa mesmo que montou o currículo. Então... O currículo, ele me diz as informações que eu preciso saber.
mas o que reprova o candidato mesmo, de fato, para minha postura. Então, Zita, pelo que você acabou de falar, você ainda briga com a inteligência artificial. Um pouco. Para saber o que é verdade ou não ali no currículo dos candidatos. Eu sou muito a favor da tecnologia, muito. Mas eu acho que quando você cruza com outro humano, você tem que ser humano. Exatamente. Não tem como eu olhar para a tecnologia e fazer uma entrevista por chat. Ou fazer uma entrevista por telefone sem olhar para a pessoa, sem entender o que está por trás daquela pessoa ali, sabe? Voltando à escola, não tem jeito, tudo tá baseado na escola. Hoje, se você der uma redação, às vezes, para um candidato fazer, acho que a dificuldade está sendo enorme, né? Porque assim, hoje você joga lá no chat, já dá tudo que você quer. Então fica esse comodismo que a inteligência artificial e que a tecnologia traz, ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha. Uhum. Atrapalha em alguns pontos, ajuda em outros pontos. Então, para análise comportamental, a gente utiliza o teste DISC, que é uma tecnologia super incrível, assim, é muito boa. A gente utiliza muito para busca de currículo, a gente utiliza o LinkedIn, a gente utiliza Facebook, utiliza o Instagram, a gente utiliza o WhatsApp, a gente utiliza nossas plataformas de busca. Tudo isso para busca. Então, eu tenho 2 plataformas que eu trabalho. Além das 2 plataformas, a gente cadastra essa vaga que estoura em outras plataformas. E além disso, a gente faz Hunter, né? Sim. Que o Hunter nada mais é do que ir atrás do candidato no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, contato. Uma pescaria. Uma pescaria. É uma pescaria. A vida do recrutador não é fácil. Eita. Legal, bacana. Essa pergunta aqui, Jardel, é bastante importante também. Que é como saber se o candidato é compatível com a vaga antes mesmo de se candidatar. É importante. Dá para saber. Sim. E, assim, tem sistemas... a gente utiliza um sistema que ele faz um match. É um fit cultural com o colaborador. Então, o que eu faço? Quando eu abro a vaga dentro do sistema, eu já coloco mais ou menos o perfil que eu quero dentro daquela vaga. Se ele é mais comunicador, se ele é mais introspectivo, se ele é mais proativo, se ele é mais analítico. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente fala de executor, comunicador, planejador e analista. São esses 4 perfis. Então, dentro daquela vaga, por exemplo, uma vaga de vendas do Jardel, eu preciso de uma pessoa comunicadora. De preferência, comunicadora, executora, porque vai fazer muita coisa ao mesmo tempo e vai se comunicar bem. Sim. Então, lá naquela vaga, já vou abrir ela com um perfil de comunicador executor, né? Ou um perfil de comunicador planejador, que é mais organizado, trabalha com processo. Mas eu já não vou trazer uma pessoa que é analista para essa vaga, porque o analista geralmente ele é mais introspectivo. Ele é uma pessoa focada nos números, não em contato. Ele é uma pessoa voltada para análise, não para demanda de contato, demanda de venda. Então, quando a gente lança essa vaga e o candidato ele responde o nosso profile, o próprio sistema já faz um match. O próprio sistema fala assim, olha, legal, esse perfil combina com esse aqui, junta os 2. E aí a gente já tem uma pré-visualização. Já faz uma criação. Isso, e aí a gente vai para o currículo, porque o currículo... a gente dá muita atenção para ele, porque eu preciso ver o que ele fez na vida dele, quanto tempo ele ficou em cada empresa. Isso conta. É um documento, né? Isso conta muito. Estabilidade de empresa conta muito. Eu só vejo que o colaborador ficou 2 meses em um, 3 meses em outro, 4 meses em outro, voltou 1 mês em outro. Esse vai dar trabalho. Eu descarto. Esse vai dar trabalho. Então aí já elimina de cara o candidato. Eu descarto. É uma outra coisa que elimina. Estabilidade de empresa. Não fica em lugar nenhum, a gente elimina. Porque eu vou contratar e logo depois eu vou ter que reposicionar essa vaga. E eu acredito que isso acontece mais com os jovens, né? Porque são jovens e eles podem se dar o luxo, talvez, de ficar pulando de galho em galho e não para dentro das empresas. Temos jovens, mas temos sêniors. Tem também. Temos sêniors. Eu peguei um currículo de uma pessoa, acho que de 42 anos aproximadamente. Ele tinha, assim, acho que mais de 20 experiências no currículo, ele colocou todas. Mas assim, 7 meses em uma, 5 meses em outra, 6 meses em outra. Um livro. E aí você falava, nossa, mas por que tanta experiência? Ah, porque eu recebi a proposta que pagava mais, eu ia. E é isso. Nossa. Se pagou R$100 a mais, ele vai. A empresa corre o risco de ficar sem um funcionário mediante uma proposta. Exato. E isso não é legal pro perfil. Exato. Meus amigos, minhas amigas, vamos fazer um pequeno intervalo pra gente tomar uma água aqui e rapidinho a gente está de volta. Não sai daí, hein, gente? Um abraço.
Estamos de volta com o programa Voando Alto com JB Jardel Barros, aqui na Nova TV Alto Tietê. E pessoal, hoje o programa aqui, como vocês podem ver, está fantástico e rico de informação. Estamos aqui com a Zita. Mais uma vez, obrigado, Zita, aí, pela presença. Eu que agradeço. Por estar orientando aí quem está em busca de um novo emprego. Também para os empresários que estão assistindo, muito obrigado, porque isso vai facilitar a vida de todos aí. Então, obrigado mais uma vez, Zita. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, dessa conversa rica, que é rica para todo mundo, né? Rica para todo mundo. Inclusive pra gente. Verdade. Zita, e agora vamos falar assim, 3 dicas de ouro que a gente pode dar para quem está assistindo ou para quem vai fazer entrevista nos próximos 3 dias ou daqui a alguns dias. 3 dicas legais que você fala assim, essa daqui é bacana. Primeira coisa, seja verdadeiro. Começa aí. Verdade. Sempre joga limpo com o seu entrevistador. Ele é o seu facilitador, na verdade. Ele é o seu intermédio entre o gestor e o candidato, né? Então, seja verdadeiro, né? Fale tudo o que você sabe, o que você não sabe também, o que você está apto a aprender. Porque tem gente que não está apto, não quer, e tá tudo bem, né? Resiliência. Tem que ter resiliência. Então, seja verdadeiro, primeiramente. No dia da entrevista, pelo amor de Deus, postura, linguajar... né, aparência, isso conta muito para o entrevistador, conta muito para o gestor também, é de muita importância. Outra coisa, deixe o currículo atualizado, né, atualize sempre o seu currículo. Se você está no mercado de trabalho, está ativo no mercado de trabalho procurando, deixa seu currículo sempre atualizado com as suas últimas funções, salário, o que você fazia, qual é o teu objetivo, seus cursos, porque às vezes a gente pega alguns currículos que foram atualizados há 6 meses atrás, a pessoa já passou por outras 2 funções e a gente não sabe. Sim. Você disse, Zita, que o colaborador, eles têm mais visado os benefícios, um salário ali bacana, e para os empresários, o que as empresas hoje estão valorizando, tanto para eles quanto para os teus colaboradores? Comprometimento. É o que mais valoriza. Não é nem tanto a parte técnica, se você sabe ou não fazer. Muitas empresas estão aptas a ensinar hoje em dia. Sim. Então você vai entrar, você não sabe, não tem problema, eu te ensino, eu te acolho, vem cá que eu te pego e te ensino. Muitas Desde empresas... que haja verdade na Sim, entrevista, né? sim. Não sei, mas estou apto, estou de prontidão para... Vou aprender. Então, comprometimento. Comprometimento desde do primeiro passo da entrevista, do agendamento. Né? Foi agendado, compareça no tempo certo. Se houver algum empecilho antes, avisa com antecedência, porque o entrevistador ele também tira aquele tempo para te atender da melhor forma. Então, comprometimento, desde a entrevista até a segunda etapa com o gestor. Foi para a entrevista presencial, postura, né? Seja profissional, né? Seja coerente nas palavras. E aí, além de tudo isso, entrou na empresa, viu realmente tudo certinho, tudo bonito, foi tudo confirmado. Comprometimento, horário, né? Horário. Questão... A gente mora em São Paulo, a gente sabe que aqui em São Paulo é complicado. A gente sabe. Mas sai uns 15 minutinhos antes, né? Ou tenta, o que a gente sempre fala, procura uma empresa próximo da sua residência para não ter esse problema de deslocamento. Né? A gente sabe que é complicado, a gente sabe que metrô vive dando problemas, coisas vivem dando problemas, mas assim, avisa o teu gestor. Olha, aconteceu um problema, tira foto, informa o que aconteceu. Muitos jovens hoje em dia, muitos colaboradores, eles faltam essa comunicação com o gestor, sabe? Como se a empresa fosse obrigada a aceitar tudo, e não é assim. É um jogo de mão dupla, é uma via de mão dupla, né? Sim. Então a gente tem ali, eu tô te pagando para você exercer, você exerce, eu te pago. Sim. Então eu te pago para você exercer aquilo que você falou que você ia exercer. Bem simples esse acordo, né? Simples e prático. E aí eu falo que assim, é como se fosse um contrato de casamento, né? A experiência é ali um namoro, um pré-namoro, né? Que você vai chegar ali e vai falar, olha, tudo flores. Você aceita todas as condições que eu tô te dando como empresa, o salário, o benefício, tá tudo certo, é isso mesmo? Assinou o contrato, passou os 3 meses de experiência, casou. Aí a habilidade interpessoal de comunicação entre gestor e funcionário. Né? E assim, as empresas hoje elas capacitam, dão muitos treinamentos dentro da própria empresa, né? Muitas empresas não. Então só não fica na empresa mesmo por falta de comprometimento, porque se a empresa dá benefício, dá salário bons, né, dá curso, treinamento,
Poxa, se o jovem pega toda essa facilidade para ele evoluir como pessoa, como profissional, o destino dele vai ser muito mais gratificante e próspero do que ficar pulando de galho em galho, de empresa em empresa. Hoje eu tô aqui, amanhã eu vou na outra por causa de R$200. E tem uma coisa que eu falo muito, Jardel. Eu falo, olha, hoje a educação está muito fácil. Hoje você consegue se aprimorar por qualquer lugar. Vários meios, né? Hoje você faz curso pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, você faz curso presencial, você faz curso online, você faz curso pelo YouTube, você tem plataformas específicas de curso. Eu fiz a maioria dos meus cursos de RH na época da pandemia, eu acho que eu fiz uns 15 cursos de RH por uma plataforma gratuita. Se atualizando. Me atualizei. Enquanto o povo estava lá dormindo, claro, tinha muitos jovens que estavam pegando esse tempo para nada. Eu fui me aprimorar. Eu fui fazer curso. Super claro que foi um tempo muito complexo, o tempo da pandemia, né? Eu não tô colocando aqui em pauta o que aconteceu, mas assim, às vezes você tem momentos que ao invés de você estar lá zanzando pela rede social, faz um curso rapidinho, exatamente, de 15 horas. Com certeza. Zita, comecei a trabalhar hoje, porém, como se destacar mesmo sem tanta experiência? Curso. Vai atrás, gruda no teu gestor, gruda no teu amiguinho do lado, no coleguinha do lado que já tá lá há mais tempo. Eu falo pra eles assim, olha, chegou na empresa, tem alguém num cargo acima do seu, gruda nessa pessoa. É essa pessoa que vai te fazer subir lá dentro, gruda no seu gestor. Não é ser puxa-saco, é se mostrar interessado. Então, chegou no amiguinho do lado, olha, como que é a tua função? Me ensina. E vai aprendendo. Eu comecei como assistente de diretoria, entendeu? Então... É assim, você tem que procurar. O gestor, ele não vai olhar pra você. Quem não é visto não é lembrado. Me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Exatamente. Anda com o teu diretor, então, você vai ter... Eu acho que a sinceridade com o gestor é a melhor coisa. Você chega no seu gestor e fala assim, olha, minha função aqui é tal hoje. Eu quero chegar nessa função aqui, ó. Quanto tempo eu posso chegar? Ah, olha, são 2 anos. O que eu preciso fazer pra chegar? Antes. Ou que seja nos 2 anos, né? A ambição é boa, mas nem tanto. Tudo exacerbado é ruim. Exatamente. Então, são 2 anos para chegar nesse cargo, ok. O que eu preciso fazer? Quais são os cursos? O que você me indica para fazer? Eu já fiz muito isso. A gente faz isso em PDI direto, que é o programa de desenvolvimento individual. A gente faz isso. Você quer chegar onde? Vem cá, eu te direciono. Faz aqui, faz ali e vai embora. Eu fui ator com você, mas agora você, eu mesmo. Porque eu, particularmente, eu comecei dentro de um armazém, trabalhando. E eu não era praticamente muita coisa. Não vou me colocar como ninguém, porque eu sempre fui importante e sempre me dei a minha importância. Então foi interessante, porque como eu comecei dentro de um armazém na parte de retira, lá na frente, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. Entrei para a separação lá dentro, aprendi tudo que eu tinha para aprender, pedi a nova oportunidade. Exato. Entrei para a parte da logística, aprendi tudo que eu tinha para aprender e aí fui para administrativo. Estou no administrativo até agora, né, exercendo uma função. E eu creio que, se Deus quiser, brevemente estarei em outra. É isso. Entendeu? E aí a gente vai seguindo. E sabe quem é o responsável por tudo isso? Você. Exatamente. Ninguém vai fazer esse caminho por você. O curioso, né? Só você vai fazer esse caminho. O interessado, o que busca, entendeu? Então eu sempre busquei, né? Eu sempre não parei no que eu quis, né? Até hoje. E eu não vou parar, até mesmo um dia se tornar alguém fora do CLT. Tá perto. Entendeu? Tá bem próximo, com certeza. É preciso sonhar para realizar. Para realizar, com certeza, entendeu? Eu falei essa semana, eu falei, gente, eu acabei de fazer 32 anos, eu fiz 32 anos agora no mês passado. Acabei de fazer 32 anos, quem diria que a Zita de 14 anos ia enxergar a Zita de 32? É interessante, né? A gente passa um filme na cabeça. Eu comecei trabalhando com telemarketing. Então. Eu fazia cobrança como jovem aprendiz. Quem fui, onde estou e onde quero chegar. Tá muito próximo de onde eu quero. Eu tô muito próximo, muito assim. Bem. Eu tenho uma mania de criar metas dezenais, né? A cada 10 anos eu crio metas. Então, as minhas dos 30, eu finalizei elas aos 27. Com 27 eu já tinha feito todas as metas dos meus 30. Agora, dos 40, elas já estão bem caminhadas. Falta pouquinha coisa. Exatamente. Uma dica interessante. Gente, criem metas para a vida de vocês. Meta de 2, de 5, de 10. Sonhem alto. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Exatamente. Tá aqui a Zita como prova viva, que tá quase para poder alcançar as metas dela de 40 anos. Falta muita coisa assim para chegar onde eu quero de fato, né? Para falar assim, olha, agora eu cheguei no topo onde eu queria chegar, agora eu vou descansar para aposentadoria.
Mas até porque eu trabalho desde os 12. Então, tem muita carga de trabalho em mim. E tem muita experiência de trabalho. Acho que a carga que eu trouxe desde quando eu era manicure aos 12 anos até os 16, depois telemarketing, depois fui para a área de segurança e medicina de saúde, depois fui para transportadora, trabalhei com transportadora, depois fui para uma empresa de telecom, aí agora virei empresária, trabalhei num restaurante também. Então, todas essas experiências que a gente tem e vai adquirindo no tempo, elas formam quem você é hoje. Então, se falar assim, Zita, você precisa vender, vou. Precisa cobrar, vou também. Precisa fazer isso, vou também. A gente se mete em qualquer canto. Topa qualquer parada para ser disciplina. Sabe fazer? Não sei, mas eu aprendo. Daqui um vídeo no YouTube que já a gente aprende. As nossas experiências é um divisor de água na vida da gente, com certeza. Exatamente. É um aprendizado imenso. Eu não posso deixar de dar essa dica e prestem atenção, porque essa dica, pessoal, vocês não vão encontrar nem na faculdade, porque isso é ao longo da vida que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. Então, é muito importante. Não importa qual a área que você vai se formar, mas os melhores benefícios, os melhores salários, todos estão na área comercial. Você quer ser engenheiro? Seja um engenheiro, mas atue na área comercial, porque você fechando projetos, você está trazendo receita para a empresa e você com certeza vai ter os melhores benefícios. Então, não importa o segmento, atue na área comercial. Quem vende melhor ganha mais. Se destaca. É aquela velha história, o prego que leva mais martelada, né? Se destaca. Então... Mas aí a gente puxa pra sardinha pro comercial, né? Jardel é um vendedor nato, de perfil comunicador extremo, que puxa a sardinha pra área dele, eu puxo a sardinha pra RH, venham todos pra RH. É isso. É isso aí. Legal. Gente, estamos chegando mais ao final desse belo programa que a gente teve hoje. Zita, desde já, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente, essa visão prática que você tem, que direciona e orienta a todos que assistiram ao programa. Então, convido a todos aí para seguir a gente nas redes sociais, aqui na Nova TV Alto Tietê, e dúvidas podem estar mandando aí que a gente vai sanando ao longo do tempo, tá bom, gente? Zita, muito obrigado. Foi uma noite especial, um programa especial e eu tenho certeza que impactou a vida de quem está assistindo. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, obrigada por deixar aí a gente dar essas dicas de RH super importante, porque é importante para o candidato, é importante para o empregador também saber aonde os candidatos estão, né? E precisando também, estou às ordens, né? Tem o site da Recruiter, quem quiser entrar pode acessar www.recruiterrh.com.br e aí fico à disposição também, se vocês precisarem de mais alguma coisa. Minha gratidão eterna a vocês. A gente aqui agradece. Perfeito. Dá pra gente estender, né? Mais pra frente, convidando a Zita novamente, com o grau de experiência dela que vai elevar cada vez mais. E a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua meta que você tá para alcançar aí nos 40 anos. Bastante coisa. A gente vai chegar lá. Zita, obrigado. Obrigada, viu? É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Voando Alto com JB, aqui na Nova TV Alto Tietê. E não percam, próxima semana, no mesmo horário, às 19 horas, estaremos aqui com a doutora Adriana. Ela é especialista em PNL, psicóloga. Então vai ser um programa também muito bom para todos. Eu tenho certeza que trará informação para mudar a vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo programa. Valeu! Tchau, tchau.